Quem é responsável para resolver os danos do imóvel, para reparar o imóvel? O locador ou o locatário? Ou seja, o proprietário ou aquele que alugou o imóvel? Duas coisas que nós devemos ter firmes em primeiro momento. É dever do locador conceder um imóvel para um uso tranquilo da coisa, possível utilizar sem problemas. E é dever do locatário, do inquilino, resolver também os problemas que aparecerem, porque ele deve conservar o imóvel como se eu fosse. Como equilibrar as duas situações? Podem parecer, em primeiro momento, contraditórias essas duas informações. Um tem que oferecer um imóvel em boas condições de uso e o outro tem que conservar. Então, como resolver quando aparecer um problema estrutural no imóvel ou um problema de algum reparo no imóvel? Duas coisas que a gente tem que ter bem claras também. A primeira, sempre que aparecer um problema no imóvel, o inquilino tem o dever de notificar, de informar o proprietário, ou seja, o locador, de que há um problema que precisa ser resolvido. Se isso for feito, nós temos aí a aplicação do artigo 35 da Lei do Inquilinato, que é dever fazer essa notificação para que seja feitos os reparos. Se a notificação não for feita, primeiro, o locador não vai ter ciência da situação, depois você não vai ter prova também de que deu a ciência para futuramente pedir uma indenização. Veja que o contrato escrito pode prever que não serão indenizados eventuais reparos simples que sejam feitos. Ou também pode prever no contrato, conforme a parte final do artigo 35, de que não haverão indenizações pelas benfeitorias feitas, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias. Úteis, que é aquela que dá um uso melhorado da coisa, necessárias, aquelas que são realmente para conservação e manutenção, e voluptuárias, aquelas de mero embelezamento. Pode estar previsto em contrato a dispensa de indenizações. Só que você foge essa regra quando você notifica e diz para o locador, para o proprietário, reparar o imóvel. Então, se por um acaso você não notificou, você não informou, você corre o risco de não ser indenizado e também não poder descontar o valor no seu contrato de locação, no valor do aluguel firmado. Segunda coisa, notifiquei, mas o locador nada fez. O proprietário não tomou uma atitude. O que fazer nessa situação? Após 10 dias, 30 dias e não houve a resolução do problema, não resolveu o problema, você pode então fazer a manutenção do imóvel e pela lei você terá aí um abatimento no preço do aluguel, porque você notificou, precisa conservar a coisa e você pode aí abater no preço o que você reparou. Só que, mesmo que você tenha notificado, se você não tiver o valor suficiente, se for um reparo muito caro, você pode pedir o cancelamento do contrato, que se chama resilição, resolver o contrato em face do proprietário. E nesse caso, você não vai precisar pagar nenhuma multa, nenhuma despesa, porque você já notificou e evidenciou que o imóvel não está em boas condições de uso. Passou esse tempo todo, então você tem o direito de cancelar o contrato sem pagar nada a mais, apenas o aluguel mensal, né? E desocupar o imóvel, resolvendo o contrato assim pela violação do contrato por parte do locador. Agora, se você é o locador, se você é o proprietário do imóvel que alugou esse imóvel, você tem também os direitos de que o locatário ele tem que preservar o imóvel, conservar o imóvel como se fosse dele e fazer aí
todos os reparos que sejam básicos, que sejam do dia a dia, que seja do desgaste natural da coisa. Por exemplo, não é razoável te mande mensagem porque precisa trocar uma resistência de chuveiro, porque precisa trocar um interruptor, porque precisa arrumar uma fechadura da porta ou uma tranca de janela. Essas são despesas, esses são reparos em razão do uso normal da coisa, do desgaste natural. Portanto, é dever do locatário, né, daquele que alugou o imóvel, o inquilino, de reparar quando são coisas normais da situação do cotidiano. Então, sempre tem que haver uma razoabilidade. Tem que haver uma razoabilidade para que seja exigido isso. Outras coisas, como limpeza de ar-condicionado, trocar capacitor de ventiladores, arrumar chuveiros, torneiras e coisas básicas, né? Você tem que saber que não é razoável que você seja notificado para resolver coisas que são do dia a dia. Por fim, para evitar todas essas discussões, por isso que sempre é necessário uma vistoria inicial e uma vistoria final. Uma vistoria inicial que vai ver tudo: porta, janela, situação, conservação, o uso, se está habitável o imóvel ou não. Tudo isso tem que ser feito na vistoria inicial, para que quando for feita a vistoria final, faça a confrontação entre esses dois documentos e veja o que realmente precisa ser reparado. Doutor, e os reparos que o inquilino não fez? Posso descontar dos 3 meses de aluguel? É justamente para isso que serve a caução. A caução não é só para garantir que os valores do aluguel serão pagos. A caução também, ao final, também é para garantir que reparos da coisa, básicos, prejuízos, não foram acarretados ao imóvel. Portanto, pode sim descontar do valor da caução eventuais reparos não feitos pelo inquilino. Só que veja, é necessária uma vistoria final para realmente constatar a existência desses reparos. Para mais informações como essa, continue assistindo os vídeos aqui do nosso Instagram. Um grande abraço.